Bom, boa tarde a todos. Meu nome é João Machado, sou estudante de História da USP, não sou vinculado a nenhuma organização, nenhum partido. Participei dos movimentos de ocupação que ocorreram em São Paulo, no Vale do Anhangabaú, chamado Ocupa Sampa. Participei também da ocupação da administração da FELESH e depois da ocupação da reitoria, e estive entre os 72 presos políticos, né? Depois a gente pode discutir sobre isso, mas não são 73, são 72. Bom, minha fala ela vai iniciar num sentido bem específico, que eu queria conversar com vocês e, na verdade, colocar a proposta de que o dia 9/11, o dia em que ocorreu a repressão policial vinculada à desocupação da reitoria, com mais de 400 homens, GAT, GOI, helicóptero, cavalo, canil, esse dia ele marca uma guinada na correlação de forças da nossa sociedade contemporânea brasileira. Isso na minha opinião. E por quê, né? Porque esse dia marca essa guinada, na minha opinião. Por duas razões, na verdade, são duas razões intrinsecamente vinculadas. A primeira dessas razões é que esse dia, e na verdade todo esse processo de luta que abriu-se alguns meses atrás, ele evidencia pra gente, e isso fica bem claro na minha opinião, que o que a gente pode entender como as forças aglutinadas à direita, né, dentro da correlação de forças, ou seja, os grandes veículos de mídia, alguns determinados setores do alto escalão burocrático administrativo do Estado e da reitoria, enfim, a polícia militar, e determinados setores também do aparelho jurídico, enfim, essa direita, esse determinado polo na nossa correlação de força atual, eles realizaram grande parte das suas potencialidades já. Eles realizaram o seu horizonte de ação, depois do que aconteceu no dia 9, assim, foi quase esgotado, na minha opinião. Porque, além da repressão policial ter sido elevada a um nível, dentro da USP, sem precedente de fato, nunca uma operação daquela magnitude militar, de cunho militar tinha ocorrido na USP. Além disso, foram várias as formas, e a partir dos mais diferentes meios, sejam jurídicos, sejam administrativos, sejam midiáticos, foram várias as formas que foram encontradas para deslegitimar esse movimento, para desconstruir esse movimento, para desmobilizar as pessoas vinculadas nesse movimento. Inclusive isso, né, Letícia está aqui, eu acho que o André também poderia falar sobre isso depois, fica evidente no procedimento jurídico que foi dado aos 72 e 73 presos. Porque, a princípio, a gente foi levado para a delegacia somente para assinar um termo circunstanciado, e depois veio uma ordem do alto escalão burocrático administrativo, que era para criminalizar, tentar imputar o máximo de crimes possíveis nos reivindicantes dos 72. Isso mostra, como eu falei, como eu argumentei, que a direita, ou os setores de direita, estão muito organizados, estão muito articulados, e além disso lançaram mão de uma série de meios de coerção, desde os mais diversos, para coibir esse movimento. Esse é um lado da moeda. Agora tem o outro lado da moeda, que somos nós, os estudantes. Porque no começo se a gente voltar 6 meses atrás, eu acho que não tem nenhum militante que afirma e tem essa capacidade de afirmar que o movimento diminuiu, né? Muito pelo contrário. O movimento estudantil das universidades estaduais, e em termos mais amplos, o movimento estudantil universitário do Brasil, de fato abriu um novo horizonte de ação, abriu uma nova possibilidade de luta. E isso volta exatamente naquela questão que eu estava falando, de que esses eventos marcam uma guinada, marcam um novo posicionamento das forças sociais no Brasil. Os estudantes, na minha opinião, surgiram enquanto força organizada nesse movimento. Óbvio, já tinham outras forças organizadas, outros partidos articulados, só que os estudantes, enquanto coletivo comum, enquanto identidade sobreposta aos demais grupos, aos demais partidos, surgiram nesse movimento, se sedimentaram enquanto força e sobreviveram aos mais mendados ataques por parte da direita, sejam esses ataques midiáticos, como eu já falei, jurídicos, administrativos, inclusive militares. Nós temos sobrevivido, digamos assim, nós enquanto estudantes, temos sobrevivido a esses ataques, que, como eu tentei defender, realizam a maior parte da potencialidade da direita. Eles não podem ir muito além do que eles já fizeram, essa que é a verdade. Nós, por outro lado, vislumbramos agora todo um novo horizonte de potencialidades, todo um novo meio
de nos fazermos valer enquanto estudantes, de fato, questionadores e deslegitimadores de eixos centrais da nossa sociedade, sejam esses eixos, por exemplo, os próprios grandes, o monopólio de informação relacionado à mídia, sejam esses eixos as relações de dominação do trabalho, sejam esses eixos os grandes latifúndios, o agronegócio, enfim, eu acho que, e meio no sentido de concluir essa minha observação, eu acho que o que se abre agora para nós, a possibilidade que se abre depois dos movimentos ocorridos na USP, na Unicamp, na Universidade de Rondônia, na Unesp, é de fato a possibilidade dos estudantes, do movimento estudantil universitário, se sedimentar enquanto uma força social realmente revolucionária, que tenha a condição não só de puxar atos e realizar grandes assembleias com milhares de pessoas, como ocorre na USP, mas também de questionar e, digamos, desconstruir eixos centrais das relações de dominação da nossa sociedade contemporânea. Como entre esses que eu já falei, a própria estrutura jurídica do nosso país, a questão da disposição fundiária, enfim, eu acho que cabe a nós e cada estudante deve ter essa consciência, quase a nível subjetivo mesmo, cada estudante deve se ver a partir de agora como responsável por fazer parte dessa sedimentação, dessa nova força estudantil que surge a partir desses últimos meses, enquanto polo revolucionário mesmo, na minha opinião. Bom, gente, eu também queria falar outra coisa, assim, o pessoal que me conhece lá da USP sabe que, embora eu não seja vinculado a partido, eu não sou de forma alguma antipartidário, tenho grandes amigos no PSOL, no Enlace, tenho grandes amigos na LER, nas ruas, no MNN, e de toda forma, assim, eu defendo o antissectarismo em todos os termos. Assim. Só que, inclusive, eu acho que talvez seja até importante eu falar isso, porque a minha fala agora vai se orientar num sentido de assim, fazer uma oposição mesmo, fazer uma crítica direta a esse jornal que está circulando do PSTU e assim, perguntar para os companheiros do PSTU se eles tiveram o discernimento que eles estão comprando, eles estão copiando, na verdade, e estão dando margem para a direita se crescer ainda mais, eles estão copiando esse discurso relacionado ao isolamento da ocupação na FELESH. Acredito que vocês não estavam lá, tal, e inclusive o pessoal do PSTU não estava na ocupação. Mas muito foi dito sobre a tal assembleia, né? A famosa assembleia do dia 4, né? A famosa assembleia do dia 4, se eu não me engano. Bom, gente, para quem já teve a oportunidade de ir numa assembleia na USP, assim, ainda mais essas assembleias que envolvem centenas, milhares de pessoas, com certeza quem já foi para essa assembleia sabe que, bom, é caótico, assim, você deliberar qualquer coisa é muito difícil, grande parte do tempo fica envolto em querelas partidárias, um espaço de deliberação assim bem falho. Só que dessa observação para a observação que está sendo veiculada pela mídia e que o pessoal do PSTU comprou, de que aquela assembleia acabou e um grupo minoritário deslegitimado falou para continuar a assembleia e arbitrariamente decidiu a ocupação da reitoria, isso é tipo uma mentira cabulosa, assim, simplesmente essa expressão que eu consigo usar. Aquela assembleia, ela só teve uma resolução que em tese é a resolução legítima que a mesa do PSTU defendeu, que era desocupar a administração da FELESH. Foi essa a única resolução que a mesa do PSOL e do PSTU defenderam. Por volta das 10 horas, essa votação foi concluída. Cerca de 570 a 490 estudantes votaram pela desocupação da FELESH. Só que, no processo anterior ao início dessa votação, sobre a desocupação, a ocupação da administração da FELESH, houve uma discussão e uma insistência muito forte de grande parte do plenário será que são 10 minutos ou 12? Ah, tá. Houve uma insistência muito grande no plenário de que antes de se votar a questão da desocupação da FELESH, fosse votada a questão da transferência da ocupação da administração da FELESH para a ocupação da reitoria. Isso, inclusive, quem foi responsável por fazer essa proposta de encaminhamento à mesa fui eu. Eu tive todo o cuidado para que essa fosse a primeira proposta a ser entregue para a mesa. Só que a mesa insistiu, reivindicou que a primeira, e na verdade, seria a única votação da Assembleia fosse pela ocupação ou desocupação da FELESH. Uma vez terminada essa votação da ocupação pela desocupação, pela votação pela desocupação da FELESH, uma série de pessoas falaram assim, bom,
ok, vocês quiseram e a gente votou primeiro a questão da desocupação da FELESH. Só que tem uma proposta na mesa querendo voltar a transferência da ocupação da FELESH para a ocupação da reitoria. Existia a possibilidade real e estava em diálogo entre todos os estudantes realizar essa transferência. Acontece que a mesa, ao ver a mesa composta pelo membro do DCE, não era o Thiago Guerra, era o João, um menino do DCE, e uma menina do CALC, do Centro Acadêmico de Letras do PSTU, eles, ao verem que a votação pela transferência da ocupação para a administração da FELESH para a reitoria, ao eles perceberem que o plenário queria votar essa questão da transferência da ocupação e que grande parte da base que eles tinham mobilizado tinha ido só na Assembleia para votar contra a desocupação, quando eles viram que uma parte dessa galera já tinha ido embora e que existia a real possibilidade de votar a ocupação da reitoria, eles acabaram com a mesa. Simplesmente foi isso. Pegaram a mesma coisa que falaram aqui assim agora, antes dos pessoal falar, ó, gente, essa mesa está por uma questão de ordem encerrada. Pego, levanto. O pessoal do PSTU tem uma base muito grande lá na USP, cerca de 200 pessoas fazem parte dessa base, e simplesmente todo esse pessoal pegou, levantou e saiu. Saiu da Assembleia e começou a vincular esse discurso que está nesse jornalzinho de que aquela Assembleia tinha acabado, que aqueles 500 estudantes, quase mais de 500 estudantes da Disciotec de Prova, que ficaram na Assembleia naquele momento para votar a questão do passo da reitoria, eram um grupo minoritário, radical, esquizofrênico, e exato, é maior do que o quórum, inclusive é maior do que o quórum que elegeu eles no DCE. Então, e eles pegaram, levantaram e agora compram esse discurso midiático, que é um discurso que inclusive o reitor falou hoje para o Jornal do Campus da USP. O reitor falou assim, não, como alguns grupos afirmam de esquerda, aquele pessoal é um pessoal minoritário, tal. Bom, eu assim, tenho amigos no PSTU, acho que eles, de certa forma, conseguem levar a luta, sim, mas eu acho que fica a minha crítica e, assim, eu fico feliz, pelo menos, em saber que lá na USP, pelo menos, o pessoal do PSTU já está bem desprestigiado exatamente por esse tipo de conduta, tal, de... Enfim, minha fala era nesse sentido, gente. Obrigado. Bom, passo a fala para a Letícia. Meu nome é Letícia, sou estudante da USP, militante da Juventude às Ruas. Uma dos 73 ou 72 presos políticos da USP. É uma grande confusão, na verdade. Nem os advogados, depois o André pode colocar, sabem direito o que aconteceu com esse número aí. Depois ele explica. Bom, queria colocar aqui mais umas questões de como está a mobilização hoje, né? Nós tivemos uma assembleia ontem, que foi uma assembleia muito grande, uma sequência de assembleias de milhares que tem ocorrido na USP. Desde o primeiro dia da ocupação da reitoria, ao contrário do discurso de ilegitimidade, nós tivemos assembleias de milhares que continuaram aprovando a ocupação da reitoria. Depois da desocupação, esse movimento se amplificou, ganhamos como aliado vários setores que se colocam contra o tipo de ação da Polícia Militar e da Polícia Civil em relação aos movimentos sociais, né? Temos aí vários juristas, intelectuais, enfim, que têm apoiado agora a mobilização. E na verdade, a gente escuta falar bastante que é um movimento com pouco acúmulo de discussão, que a polícia não é um tema muito debatido na universidade e tudo mais. Na verdade, a gente percebe que quando começou a ocorrer esse movimento, logo a princípio, né, sem ter discussão nenhuma em relação àqueles 3 estudantes que estavam fumando um baseado e tal, e os estudantes se negaram a permitir que eles fossem levados para a delegacia, na verdade isso não só expressou, como a mídia queria dizer, né, que a gente era pela legalização das drogas e um bando de maconheiro. Tudo bem, poderiam ter vários maconheiros lá e que sejam militando a liberdade deles, mas na verdade expressou que os estudantes da USP e da FEPELESH estavam ali dispostos a ir contra a lei para proteger seus amigos. E essa é a moral do movimento, né? A gente não reivindica aqui nenhuma legislação dura e fechada. Sabemos que vários processos que ocorreram no Brasil foram processos que foram contra a lei e adquiriram grandes liberdades pra gente, né? Por exemplo, se a gente for lembrar nesse sentido, a escravidão era legal.
né? Teve que ter um movimento aí ilegal para conseguir combater a escravidão, para conseguir combater a opressão às mulheres, para conseguir conquistar o divórcio. Então, sim, os estudantes da USP estavam ali no seu direito de militantes de questionar uma legalidade que estava levando 3 amigos seus embora de lá. Não só se demonstrou isso, como se demonstrou toda uma discussão já bastante acumulada sobre o caráter de liberdade de pensamento dentro da universidade, né? Autonomia universitária. O que significa autonomia universitária? Significa que a gente sabe, desde a ditadura, se comprovou na ditadura para os estudantes, que era impossível que, com a presença da polícia militar, com a presença dos órgãos repressores dentro da universidade, era impossível que se desenvolvesse qualquer pensamento livre. O Lincoln Seco fez um texto em apoio à ocupação que, na minha opinião, é muito bom. Ele coloca, é impossível desenvolver pensamento livre à sombra de farda ou com uma escopeta na sua cabeça, né? Os estudantes da USP, nesse espírito, no espírito de estudantes que passaram pela trajetória da Maria Antônia, que passaram pela trajetória da mobilização contra a ditadura militar, passaram pela trajetória de mobilização que até hoje, até esse ano, tinha conseguido resistir à entrada da polícia militar dentro do campus, se colocaram com todo esse acúmulo de debate, sim, que já existia, para questionar a presença da polícia militar no campus. Isso se expressa com a grande mobilização que a gente tem em torno agora dessas pautas. Hoje a gente vai ter um ato, imagino que já está acontecendo a concentração na Paulista. É um ato de aula de democracia, no qual o Alckmin está convidado. Não sei se vocês viram a reportagem que o Alckmin fala, esses estudantes precisam aprender um pouco de democracia. Mandar uns PM lá para eles aprenderem um pouco, que a polícia sabe muito de democracia. A gente está convidando o Alckmin a participar dessa aula pública. Esperamos milhares também para esse ato, não só os milhares que já vêm desde a USP participando da mobilização, mas centenas de estudantes que na Unesp já demonstraram apoio à mobilização também. Tivemos atos em Marília, Assis, Rio Claro, onde mais, gente? Eu não consigo falar isso. Enfim, tivemos vários apoios aí, o apoio aqui da Unicamp também. Os estudantes ficaram muito felizes quando a gente conseguiu ler a moção de apoio que foi mandada daqui para lá, né, naquela assembleia que eu pude participar aqui. Enfim, é um movimento que vem crescendo e vem ganhando apoio. Agora, temos um questionamento a fazer esse movimento, né? É óbvio que nenhuma movimentação é perfeita, vai carregar, assim, uma série de contradições, e que a gente tem que estar na luta para conseguir que o movimento seja vitorioso na medida em que ele pode ser e que ele tem que ser, né? O papel que ele pode cumprir para a história. E, na verdade, existe uma tendência muito grande dentro do movimento todo, que esse movimento seja um movimento que o pessoal vulgariza um pouco, eu acho que não precisa ser tão vulgar assim, mas que fala, tirar a polícia do nosso parquinho, né? A gente tem aqui o pensamento livre, poder ter nossas rádios piratas, poder ter todo o nosso desenvolvimento livre aqui, e pouco questionam, na verdade, da própria estrutura que existe dentro da universidade hoje, onde tudo bem, podemos ter toda uma liberdade de pensamento, toda uma liberdade de discussão. Agora, cadê os trabalhadores dentro da universidade? Cadê a população negra dentro da universidade? Cadê a população negra que a gente fala que teve uma operação brutal na USP, na reitoria, com 400 policiais, não sei o que e tudo mais? Companheiros, a população negra passa por isso todos os dias da sua vida nas favelas e periferias do Brasil inteiro, né? Eu acho que o papel que o movimento estudantil tem que cumprir, principalmente numa mobilização como a que a gente vive hoje, que é uma mobilização que se coloca contra a polícia militar, se coloca inclusive a questionar a legislação brasileira, a questionar elementos que a gente não tem acordo, se coloca a querer renovar o mundo. O papel que a gente tem enquanto juventude, nesse sentido aqui, eu queria abraçar muito o termo que o João usou, que as pessoas têm medo de usar a juventude revolucionária assim. Queremos forjar qual juventude revolucionária? Na minha opinião, uma juventude revolucionária que seja a tribuna do povo, que esteja dentro da universidade colocando toda a pressão que o povo vive na sociedade, que não tem voz. Porque hoje a única juventude que tem voz somos nós. Então é nosso papel colocar essas reivindicações. É nosso papel dizer, não queremos nenhuma reforma na polícia, não queremos nenhuma reforma no sistema de segurança. Queremos sim que essa universidade seja livre, aberta, e que a segurança dela seja feita pelo convívio entre as pessoas, seja feita por uma universidade frequentada por milhares, seja feita por uma universidade como era a USP na época que apresentava o Bem Brasil, que era uma universidade sem muros, que era uma universidade parque, que as pessoas iam lá todos os dias e participavam da construção da universidade, tinham aquilo como espaço seu, né? Hoje a USP tem ali na beira do seu muro a São Remo, que é uma favela com uma população em torno de 15, 18 mil, e que não participa em quase nada da vida universitária. A única vida universitária que essa população participa é ser as trabalhadoras e trabalhadores terceirizados que entram na USP só para limpar o chão, e as privadas dos estudantes e dos professores.
Não é essa universidade que nós queremos. Nós queremos questionar a segurança da universidade, sim, mas queremos questionar a segurança que a universidade não dá aos trabalhadores terceirizados como José Ferreira da Silva, que no começo desse ano morreu caindo de um prédio da Faculdade de Medicina da USP por falta de segurança para realizar o seu trabalho. Ele era um limpador de vidros, ele morreu, acidente de trabalho. Cadê essa segurança? Cadê o questionamento a essa segurança? Né? Então a gente tem um movimento hoje que sim, na minha opinião, a grande vitória de estar se colocando contra a polícia, é corajoso nesse sentido, mas temos que conseguir fazer esse movimento ser a tribuna do povo, ser a voz da população pobre que não está dentro da universidade, ser a voz da população pobre que sofre com os problemas de segurança de trabalho, da população pobre que sofre com os problemas da precarização do trabalho e da vida, onde é obrigada a passar 3 horas dentro de condução para poder trabalhar, quando tem direito à condução, porque conversávamos com terceirizados durante a greve da União, no começo do ano, desse ano agora, que não tinham nem direito a vale transporte e que eram obrigadas a ir a pé para o trabalho, levavam mais de 1 hora para chegar no trabalho. Então, para mim, esse movimento tem que conseguir questionar esses elementos também, né? Tem que conseguir sair do questionamento à sua autonomia universitária, que para mim é um questionamento muito importante, e elevar esse questionamento. Elevar esse questionamento a um questionamento que de fato transforme a perspectiva da juventude quando dialoga com a sociedade. A perspectiva da juventude quando dialoga com a sociedade não pode ser que queremos reformar o nosso sistema de segurança aqui dentro. Isso não dialoga com a sociedade. Eu fui no Rio de Janeiro ontem, estava com um grupo do hip hop, luta armada, um pessoal das favelas que tem a ocupação pelas UPPs, participando do debate junto com a gente, e essas pessoas colocavam para mim: a única vez que eu vejo que o movimento estudantil da USP está dialogando comigo é quando ele fala que ele é contra a PM na USP, morros e favelas. Essa é a discussão que dialoga com a população, e essa é a discussão que a gente quer levar para dentro da USP. Agora, um pouco para além disso, eu tenho tempo ainda? 3 minutos, ok. Eu achei bastante engraçado porque o João colocou aqui, né, que tem toda a direita e a pseudo-esquerda da mídia, né, porque a Folha de São Paulo para bastante gente é de esquerda. E não é, na verdade, né, pessoal? Estão aí falando que nós somos um bando de radicais, somos um bando de baderneiros. 2 coisas sobre esses termos. Primeiro, que radical é o mesmo termo que a mídia chilena usa para os estudantes do Chile que hoje lutam pela educação pública gratuita e de qualidade para todos. Temos orgulho de ser chamado de radicais. Quando me chamam de radical, eu fico radiante, porque é isso que eu quero ser. Eu quero ser a juventude que no Brasil é radical e questiona as leis, questiona as regras, e fala que é contra o vestibular, que fala que é contra a privatização da universidade, que fala que é contra tudo que dizem que é normal. Isso é ser radical, e eu tenho orgulho de ser radical. Tenho orgulho de ser o estudante que ocupa e que é preso porque está lá questionando uma estrutura de sociedade e que vai ser reprimido por isso sim, isso é real, vai ser. Não podemos dizer que a culpa da repressão é desses estudantes. Seria o mesmo que dizer que a culpa de todos os mortos da ditadura é deles. Não é, a culpa é da ditadura. A culpa da repressão desses estudantes hoje não é porque eles são radicais. A culpa da repressão desses estudantes hoje é que a gente tem um governo fascista, ditatorial e que impõe que qualquer um que o questione será preso e reprimido pelas suas palavras. Tenho orgulho sim de ser radical. Sobre o baderneiro, Maria Baderna, existiu? Marieta, o nome verdadeiro dela é italiana, foi uma bailarina italiana que veio para o Brasil em 1820. Essa bailarina chegou aqui e conheceu os guetos, né, onde tinham os escravos fugidos, alguns quilombos, enfim, conheceu mais de perto a música negra, a música africana, o candomblé e tudo mais, e ela decidiu que naquela noite que ela teria que fazer a apresentação num teatro no Rio de Janeiro, ela não ia fazer do jeito que ela tinha falado. Ela ia fazer uma apresentação de dança africana, ia chamar a galera do terreiro para tocar lá dentro e para mostrar a música africana para a população que queria assistir a música branca da Itália. Além disso, e ela fez essa apresentação. Além disso, a Maria Baderna, ela achava que esse povo do Brasil era muito atrasado, porque na Itália ela podia sair, beber com os amigos, ela podia ter namorados, ela não precisava ter um noivo e casar na semana que vem. E ela decidiu que ela ia fazer isso aqui também. Os moralistas da época, os jornais, as Folhas de São Paulo da época, os Estadões de São Paulo da época, quando viam algum grupinho ali dançando uma música africana, ou tomando uma breja na esquina, ou algumas mulheres falando um pouco mais alto, falavam: olha lá esses baderneiros. Meu recado aqui para vocês, gente, é que não existe desmoralização nenhuma para a gente também ser chamado de baderneiros. Porque se baderneiro é um estudante que
dentro da universidade, do discurso branco, do discurso elitista, do discurso racista, coloca a demanda do povo negro, coloca a discussão da população pobre, dá voz aos pobres e aos pretos que hoje são criminalizados e assassinados pela polícia, somos sim baderneiros e somos sim radicais. Não existe, para nós, nenhuma vergonha em ser chamado de tudo isso. Eu tenho orgulho e bato no meu peito. Eu sou radical, eu sou baderneira, porque significa tudo isso. Significa lutar contra o vestibular, contra a privatização da universidade. Se significa lutar contra o racismo da nossa cultura, sim, somos radicais e somos baderneiros. E muito orgulho nisso. Último recado. Hoje, é fundamental que, frente a essas repressões que a gente tem vivido, sabendo que se passam 73 prisões, 73 inquéritos contra estudantes, que é a juventude mais bem protegida do Brasil, né? Estudante da USP, gente, é filho de jornalista, é filho de... Entendeu? Vocês conhecem, acho que aqui também é um pouco assim, toda universidade pública vai ser assim. É o sistema, certo? Se passa uma repressão como essa que a gente está vivendo hoje na USP, o que vão acontecer com as ocupações de terra? O que vão acontecer com as ocupações de prédios no centro da cidade? De São Paulo, do Rio de Janeiro, de Salvador? Como vai ser a ação das UPPs daqui para frente, que hoje já matam centenas, com a desculpa de que foi resistência, na verdade é tudo tiro nas costas? O que vai acontecer com essas pessoas a partir de agora? O que vai acontecer com todo o mecanismo de repressão que já existia, no nível bastante velado, a partir do momento que você tem uma desocupação de estudantes por mais de 400 policiais? A minha discussão aqui com vocês, companheiros, não acho que vocês têm que ter acordo da ocupação, isso a gente pode conversar com mais calma e tudo mais. A questão é, temos inquéritos policiais contra lutadores. E aqui eu quero fazer um chamado. Temos um abaixo-assinado passando, acho que a gente não está passando aqui agora, mas vai ter uma versão virtual. Temos sim uma campanha bastante forte, com vários professores, vários setores bastante democráticos que estão apoiando a campanha. A gente quer fazer um chamado aqui a toda a esquerda, mesmo a esquerda que foi contra a ocupação, que foi contra a mobilização inicial dos estudantes, que se coloque hoje a apoiar esses lutadores. Porque a culpa do aumento da repressão não é nossa, companheiros. A culpa do aumento da repressão é cada momento de repressão que passar, a gente fica quieto. Ficamos quietos quando passou as prisões no ato Obama, no Rio de Janeiro. Ficamos quietos quando passou a repressão aos trabalhadores e estudantes que são reprimidos hoje na USP, que sofrem inquérito com base no regimento que foi feito junto ao AI-5, na ditadura militar, por Gama e Silva. Ficamos quietos frente a tudo isso. Não podemos ficar quietos dessa vez. Agora a gente tem que levantar uma ampla campanha que consiga denunciar o que é esse avanço da repressão e que não vamos nos calar, porque nos momentos que vão vir as tensões serão piores, as nossas respostas também serão mais ofensivas, também serão, na minha opinião, defendo, mais radicais, e aí a gente tem que ter uma arma muito grande, uma grande população mobilizada contra a repressão e contra a ditadura que ainda vive na USP, na Unicamp, na Unesp e ainda vive no Brasil. Último chamado, depois dessa atividade aqui, nós da Juventude às Ruas estamos chamando uma reunião para toda a juventude que estiver disposta a defender essa campanha, levar em frente essa campanha e também a forjar uma juventude que se coloque como uma juventude revolucionária nas ações cotidianas do movimento estudantil e que consiga trazer a voz da população pobre para dentro da universidade. Assim que acabar, a juventude que estiver disposta a ficar, continuar discutindo, estaremos aqui. Obrigada, somos todos radicais e baderneiros, então. Obrigada. Obrigado, Letícia. Bom, passo a palavra para o Guilherme agora. Bom, boa tarde, gente. Antes de tudo, queria aí fazer uma saudação aos companheiros estudantes que desde o começo da nossa greve, que já dura hoje mais de 30 dias, tiveram aí do nosso lado, tiveram aí mobilizando com a gente e se mobilizando também nessa luta que é uma luta contra um projeto de universidade que terceiriza, que privatiza e que afeta todos nós. Então, queria fazer uma saudação a vocês. Também uma saudação e uma explicação, inclusive, acho que esse informe já foi dado, do porquê que os trabalhadores não estão aqui. A gente está acampado na reitoria, lá em cima, e aí não teve como levar isso para cá e não teve como a gente descer para cá. Mas o debate está sendo transmitido lá. Inclusive, é por isso que não tem ninguém do sindicato aqui. Eles me pediram para dar esse recado, porque eles estão realizando uma série de tarefas lá em cima no acampamento. Queria também, assim,
Na verdade, minha fala vai tocar um pouco mais do processo mais concreto da Unicamp, que eu espero que a argumentação não fique deslocada, porque na verdade o processo de luta que a gente passa na Unicamp, processo de enfrentamento que a gente tem na Unicamp, processo de luta contra a repressão que a gente tem na Unicamp também é um processo, e é o mesmo processo de luta que os companheiros na USP estão enfrentando. Como foi colocado, na greve de 2010, que aconteceu pela quebra da isonomia, então, na verdade, a nossa luta de hoje é uma continuação da luta que a gente já tinha começado no ano passado, quando foi concedido um aumento diferenciado para a categoria docente de 6%, quebrando a isonomia, enfraquecendo o movimento, na medida em que dividia, né, os setores para lutar contra esse projeto de universidade da reitoria. A gente tocou uma greve que foi difícil, uma greve que não tinha a dimensão que hoje a greve da Unicamp tem, e que não tinha a mobilização de uma série de setores e uma série de unidades que hoje estão encampando a nossa mobilização. E nessa greve, depois que a greve terminou, na greve a gente já sofreu uma série de ataques, sofremos cortes de pontos, sofremos assédio moral, sofremos uma série de outras tentativas da reitoria de intimidar a greve, de intimidar o movimento. Algum tempo depois, a gente foi surpreendido com a notificação, né? A gente descobriu que tinha um processo judicial sendo movido contra 9 trabalhadores, 9 pessoas que estavam participando da greve, e também um boletim de ocorrência que poderia ou pode ainda culminar no inquérito policial, que pode culminar num processo também judicial contra esses mesmos trabalhadores, né? Uma das coisas que foi colocado e que às vezes acaba circulando por aí, é importante a gente desmistificar, é que esse processo não tem o centro na questão da ocupação da reitoria que aconteceu durante um ato do Fórum das 6 entidades aqui na Unicamp. Esse processo é muito claro, se você pega ele, se você dá uma checada nas informações, o conteúdo dele é um conteúdo que versa sobre todas as atividades que a gente fez durante a greve, né? Isso inclui tantos atos que a gente fez, e aí a gente está sendo processado pelo barulho do ato. É totalmente absurdo. A reitoria abriu um processo de danos morais porque a gente fazia muito barulho nos atos, né? Também está dentro do processo uma série de fotos do outro acampamento que a gente fez lá em frente à reitoria durante a greve de 2010. Foi um instrumento de pressão que a gente tentou construir, e também uma série de outros atos que foram feitos durante a greve, que foram incluídos no processo. Isso é importante colocar não para desvalorizar a questão da ocupação da reitoria ou para deslegitimar um instrumento de luta dos trabalhadores e dos estudantes, mas é para mostrar, inclusive para os trabalhadores da Unicamp, que às vezes não têm noção disso, de que a repressão à nossa organização, a repressão ao nosso movimento, ela atinge muito mais do que as formas e aos atos que a gente tem, mas ela vai a fundo e quer restringir nosso próprio direito de organização e nosso direito de greve, né? Acho que isso é uma coisa importante para a gente desmistificar, principalmente aqui na Unicamp, porque a gente sofreu aqui uma série foi construída uma história de luta em que qualquer ato radicalizado aqui era visto como negativo. E isso foi construído pelas gestões anteriores do sindicato, gestões ligadas às vezes à reitoria ou aos governos, né? E que qualquer ato que os trabalhadores se colocassem para fazer era visto como negativo, né? A gente está enfrentando isso, e é importante a gente dimensionar que a luta que a gente faz, ela é reprimida em todos os âmbitos. E não está sendo diferente nessa greve. Nessa greve a gente já enfrenta em uma série de setores a ameaça do corte de ponto, que provavelmente pode se efetivar, porque o corte de ponto, as faltas injustificadas já foram colocadas no sistema de contabilização dos dias trabalhados da DGRH, que é o nosso RH aqui que controla a frequência dos funcionários. Então, provavelmente, a gente já vai se colocar de novo em luta contra mais um processo aí de punição e tentativa de desmobilização. Sofrendo também durante essa greve
uma série de ataques e também de assédio moral que aconteceram em uma série de unidades, mas principalmente nas unidades ligadas aos órgãos da reitoria. Por exemplo, a DAC aqui atrás, houve inclusive a ameaça de remanejar todos os funcionários que estavam em greve para outros lugares e contratar gente para substituir os trabalhadores que estavam em greve. Então, o que eu queria colocar é que esse quadro de ataque, esse quadro de tentativa de caçar o nosso direito de organização, nosso direito de greve, não é um fato isolado que acontece naquela ou naquela outra universidade ou categoria. Isso acontece em todas as universidades e também tem acontecido a nível federal. Porque acho que vocês estão lembrados, o Correios teve uma greve forte esse ano, os bancários também tiveram, e todos os professores também, em todos esses processos de luta, tiveram que se enfrentar contra a ameaça ou contra a efetivação de corte de ponto, contra a ameaça e contra a efetivação de uma série de ataques que a gente vem sofrendo, que a gente sofre enquanto trabalhadores, que a gente sofre enquanto estudantes, que a gente sofre enquanto juventude. Queria colocar também, e aí entrando um pouco na questão da repressão mais direta, que é o que a gente está vendo na USP, que é a presença da PM, que hoje em dia na USP a gente acompanha as notícias absurdas, às vezes de longe, às vezes a gente consegue ir para lá dar um apoio para os companheiros, mas isso também tem acontecido na Unicamp, claro que em um outro patamar, mas desde as últimas greves, e na greve de 2010 isso foi forte, a PM teve aqui dentro sim para reprimir e para dificultar a nossa mobilização, né? Não sei se todo mundo aqui acompanhou, mas na greve de 2010 a PM circulava com a gente em alguns atos, né? Também aconteceu em algumas mobilizações da PM estacionar carros aqui em frente à DAC, com medo que a gente entrasse na DAC ou fizesse qualquer tipo de outro tipo de ação, né? Coisas absurdas também acontecem, que na greve de 2010, eu trabalho na DGA, a DGA, para quem não sabe, é um setor administrativo importante da universidade, porque todo tipo de compra, de contrato, todo tipo de medida administrativa acaba passando pela DGA em algum momento. Então, quando a gente paralisa a DGA, e hoje tem mais de 70 trabalhadores da DGA parados em greve, é uma arma muito importante que a gente tem e é um transtorno muito grande para a reitoria. E essa mobilização que a gente construiu da DGA, ela começou com dificuldades nos outros anos e nesse ano estourou. Mas quando a reitoria lá atrás percebeu que a gente começou a se voltar para a DGA e conseguir fazer um diálogo e convencimento dos trabalhadores lá dentro, no ano passado já ela colocou a PM para reprimir uma reunião de unidade que a gente fazia em frente à DGA. Ou seja, não era um ato, não era qualquer tipo de atividade que pudesse ter qualquer tipo de justificativa absurda para ser chamado qualquer tipo de força de insegurança para reprimir a gente. Não, a gente chegou de manhã para fazer uma reunião com os trabalhadores da DGA, os próprios trabalhadores da DGA, e de repente começa a encostar uma série de carros de polícia para impedir a gente de fazer a reunião. A polícia também teve presente nesse ano, num ato muito grande que a gente fez em frente à reitoria, também teve presente aqui no restaurante, que o restaurante ficou fechado durante quase uma semana, né? Acho que isso todo mundo percebeu e acompanhou, e ele teve que ser reaberto, porque a reitoria chegou aí com o oficial de justiça, obrigando, né, impedindo a gente, os trabalhadores de lá, a continuar em greve, e fez o restaurante reabrir. Então, o que eu queria colocar, e aí, tanto para os estudantes aqui, mas também para os trabalhadores que estão lá em cima, acompanhando o debate, é que se a gente acompanha na USP a entrada da PM e a entrada recorrente da PM para combater o movimento estudantil, para combater o movimento dos trabalhadores, isso não é um fato isolado que acontece na USP, mas pode muito bem acontecer aqui, né? A gente já tem demonstrações de que a reitoria está disposta a isso. A diferença daqui na USP, na verdade, é que na USP o patamar de enfrentamento chegou a um nível muito maior, né? E a reitoria, sentindo a ameaça ao projeto de universidade que ela vinha construindo, acaba utilizando todos os meios possíveis e os mais absurdos para combater nosso direito de organização, nosso direito de lutar. E aí é importante colocar, né, nesse debate que a mídia fez de uma forma totalmente enviesada
totalmente a favor da reitoria, dessa sociedade e dessa universidade elitista que a gente vem construindo, é que se a gente pega um histórico da entrada da PM na USP, a gente percebe que a PM não voltou para a USP para garantir segurança ou qualquer outro tipo de justificativa que a reitoria está usando. A primeira grande incursão da PM na USP, se todo mundo aqui está lembrado, foi em 2009, quando ela invadiu a USP, né, encurralou os trabalhadores e estudantes da FEFELESH durante os atos que a gente estava fazendo naquela greve. Então, muito diferente do que garantir segurança, a PM invade as universidades a pedido da reitoria para reprimir nossos atos, para reprimir nosso direito de se organizar, nosso direito de fazer greve e para impor, né, porque não é só a forma, mas também o conteúdo, para impor um projeto de universidade racista, elitista, privatista e que usa a terceirização para dividir a categoria e que usa também, aí chegando no debate que a gente tem feito na Unicamp agora, a quebra da isonomia para dividir e enfraquecer os trabalhadores, enfraquecer os estudantes, enfraquecer a luta de todas as categorias contra esse projeto que ela tem. Para concluir, né, queria só passar aí alguns informes também da greve que a gente está fazendo. Amanhã a gente vai estar indo para a Assembleia Legislativa lá em São Paulo, porque vai ter uma audiência pública para discutir a questão dos números do orçamento da Unicamp. E terça-feira, e aí contar com a presença de todos vocês, a gente vai fazer um ato grande lá no Conselho Universitário para dobrar, né, essa intransigência da reitoria e também para garantir que nenhum trabalhador que lutou nessa greve seja criminalizado, sofra punição, e por isso a gente conta aí com a participação de todo mundo. E só para concluir mesmo, eu acho importante esse tipo de debate que reúne tanto os estudantes, funcionários e também os professores, que a gente tem que entender que a luta que a gente trava nas universidades é uma luta única, né? Ela tem diferentes aspectos, às vezes um movimento, uma categoria sai na frente, consegue mobilizar mais, às vezes é a outra, às vezes um tem que apoiar o outro, às vezes a gente consegue lutar junto, mas a gente está numa luta que tem que ser, e a gente tem que ter essa tarefa de construir instrumentos para cada vez mais a gente conseguir construir pautas unificadas e construir um movimento unificado. Porque se a gente se dividir, se a gente aceita essa divisão da reitoria, o que vai acontecer é que a reitoria, o governo estadual e o governo federal, que são aqueles que realmente estão implementando, e a reitoria é só um meio que eles usam para isso, vão garantir que o projeto de universidade que eles estão construindo passe. Vão garantir que a gente saia enfraquecido nessa luta que a gente tem. Então eu acho que o que a gente tem aprendido na greve que a gente está fazendo entre os trabalhadores da Unicamp é um pouco isso, que é necessário lutar, que é possível vencer, mas que para isso a gente tem que unificar cada vez mais as nossas forças entre os setores aqui na Unicamp, mas também entre as universidades aí do estado de São Paulo. Obrigado, Guilherme. Agora eu passo a palavra para o Vandré. Boa tarde, companheiros e companheiras. Bom, a desvantagem de falar por último é que provavelmente os outros debatedores contemplaram tudo que eu queria falar. Mas ainda tem alguma coisa para se falar aí. Eu queria iniciar assim, com uma questão que foi levantada pelo João e pela Letícia, né? Que foi, primeiro que essa ação, da forma que ela foi realizada, da PM, lá na USP, ela realmente é um marco, como o João falou, e como a Letícia ressaltou, ela é um marco pelo seguinte: o governador ele vem a público dizer que os estudantes precisam de uma aula de democracia, e também ele veio dizer que com um discurso que foi bem aceito pela opinião pública e pelo senso comum, que é o que a universidade também é território nacional, também é cidade, então ela tem que ser tratada de forma igual, e se a polícia está na cidade, a polícia deve estar também, se ela está em qualquer local da cidade ou qualquer local do país, ela também deve estar dentro do ambiente estudantil. Então, eu queria fazer um comparativo de como a polícia agiu nesse caso
dentro do ambiente estudantil e como ela vem agindo em outras ocasiões que teoricamente, historicamente, ela sempre foi mais truculenta, né? Então, eu posso dizer da minha experiência com o Movimento Sem Terra, com o MST, inclusive recentemente o MST fez uma ocupação de terra aqui em Americana, nas terras da usina Ster, e a gente teve 2 reintegrações de posse lá. Antes de realizar a reintegração de posse, a própria PM chamou para uma reunião dentro do batalhão para se discutir como que ia ser a reintegração, para se negociar como que ia ser a reintegração, para que não houvesse enfrentamento, para que não houvesse confronto, para que não houvesse feridos e tal, para que não houvesse dano à integridade física de ninguém. Então a PM teve essa preocupação. Eu participei dessa reunião lá dentro do batalhão da PM, e ali a gente pode constatar que a PM está de fato a serviço de proteger não patrimônio público, mas patrimônio privado. Muitos PMs que fizeram a operação de reintegração de posse dessa fazenda fazem bico trabalhando em segurança particular para a própria usina. Então eles estavam ali fazendo o trabalho literalmente deles. E essa reintegração de posse que foi feita nessa ocupação agora aqui de Americana, ela foi, não houve confronto, né? A polícia, na medida que ela chegou, houve negociação, houve mediação, né? Todos os companheiros que estavam acampados puderam se retirar sem serem agredidos. Eles também cometeram o crime de desobediência de ordem judicial, porque a gente sofreu a reintegração de posse e a gente voltou a ocupar a mesma área. Então a gente desobedeceu uma ordem judicial, nem por isso a gente foi preso. A gente, nessa ocupação, o MST derrubou a cerca da fazenda. Eles poderiam ter sido acusados também de danificar patrimônio, o crime de dano, né, que pode servir para o patrimônio público como privado, e isso não ocorreu. Então, assim, essa isonomia que o Alckmin fala, de que o governador fala, que a universidade tem que ser tratada da mesma forma que é tratada o resto da sociedade, isso é mentira, porque a operação da PM dentro da USP ela foi mais truculenta do que qualquer outra operação de reintegração de posse com outros movimentos sociais que historicamente são considerados mais radicalizados, que promovem mais o enfrentamento direto, né? Cada vez que a polícia chegava no acampamento do MST, tinham centenas de pessoas com foices, facões e enxadas na mão, né? Qual estudante que tinha um pedaço de pau na mão lá dentro daquela reitoria? Qual a necessidade dessa truculência que foi realizada nessa ação policial? Esse contingente, só para se ter uma ideia bem comparativa mesmo, esse contingente policial que foi na USP, tinha cavalaria, o GOI, que é o Grupo de Operações Especiais, e o Choque. Para reunir esses três grupos especiais da PM, a gente só vê em jogo de futebol, em clássicos de futebol, que podem ter confronto com mais de 50 mil pessoas. Então eles enviaram um contingente de policiais e um aparato policial para dentro da universidade, um aparato policial que não é usualmente utilizado em outras ocasiões. Então o ambiente estudantil está sendo tratado de forma mais criminalizada ainda do que outros movimentos sociais. Então o ambiente onde historicamente houve até durante muito tempo uma unanimidade, né, tanto da mídia como do governo, que a PM, a Polícia Militar, não deveria estar dentro do ambiente estudantil, agora vem de forma totalmente contraditória. Outra coisa fazendo a comparação da ação policial, que é onde teve início, então agora iniciou o processo criminal, os 73 estudantes estão sendo processados criminalmente. Se eles forem condenados, eles vão ter em sua ficha criminal um antecedente criminal. Isso não vai sair, tem gente falando para eles vão pagar uma cesta básica e vai ficar tudo bem. Não vai.
eles vão ter antecedente criminal na sua ficha criminal, isso vai manchar a vida deles pro resto da vida. E o processo judicial, eu acredito que ele vai manter a mesma linha de exagero e de truculência da ação da PM. A gente já teve contato com a promotora de justiça que vai fazer a acusação e ela já sinalizou que, além desses 2 crimes que eles estão sendo processados, que o delegado tipificou eles, que é o de desobediência de ordem judicial e de dano ao patrimônio público, ela sinalizou que ela pretende incluir a formação de quadrilha também. E se ela incluir a formação de quadrilha, a coisa vai ficar bem mais complicada juridicamente. Então eu queria também questionar uma situação que eu vejo no movimento estudantil, principalmente, que é o seguinte: eu entendo a polêmica, eu entendo a discussão em torno daquela assembleia, polêmica que existiu, compreendo a indignação dos companheiros por conta do que aconteceu naquela assembleia. Agora, o que eu não consigo entender é essas forças políticas agora, nesse momento, que concretamente a comunidade estudantil está sendo criminalizada, o movimento estudantil, enquanto movimento social, está sendo criminalizado, os estudantes foram presos, os estudantes estão sendo processados criminalmente. Eu não entendo essa discussão ser arrastada até agora publicamente. Eu entenderia essa discussão como crítica interna, eu entenderia essa discussão naquele momento. Agora, nesse momento, eu não consigo compreender a necessidade dessa discussão agora. O acúmulo de discussão que tem que se ter para se fazer uma manifestação ou para se encampar qualquer luta. Qual é o impeditivo desse acúmulo de discussão ocorrer durante a luta? Qual é o impeditivo desse acúmulo de discussão ocorrer dentro de uma ocupação? Como que a gente pode desmobilizar? Como que a gente pode deslegitimar 500 estudantes? A gente sabe a dificuldade que é para juntar 80, 100 estudantes para se fazer uma luta. Como que a gente vai deslegitimar 500 estudantes que estavam dispostos a ocupar uma reitoria? É muito complicado. E para encerrar, uma dos argumentos jurídicos mais utilizados que eu ouço sempre, eu ouvi aqui na Unicamp, eu ouvi já de secretário de habitação aí na luta pela moradia aí, já ouvi da USP no dia da audiência de conciliação, é o seguinte, que a USP, a Unicamp ou qualquer ente público, quando tem um imóvel público ocupado, ele tem a obrigação jurídica de entrar com a medida de reintegração de posse, porque ele é obrigado, enquanto responsável por aquele imóvel público, de zelar pelo interesse público do imóvel, o interesse público que o imóvel cumpre. Então sempre tem aquele discurso, o interesse público da reitoria é administrar a universidade, e isso causa prejuízo para todos os estudantes. O entendimento que eu tenho de público, interesse público, público é povo, é interesse do povo. E para mim, na minha opinião, o mais legítimo interesse do povo é a revolução. É a mudança do status quo. Ou tá bom para o povo, tá tudo bem. Então, não há como cumprir melhor o interesse jurídico de um imóvel público fazendo ocupação pública com as reivindicações em prol da população, em prol do povo. E para encerrar mesmo de vez, eu queria agradecer a Letícia pelo esclarecimento da origem da palavra baderneira, né, que eu não sabia. E foi engraçado porque o Yuri e o Magrão vieram me perguntar o que você quer que coloque ali, né? Advogado do MST, advogado do movimento estudantil e tal. Então agora, a partir de hoje, pode colocar advogado, radical e baderneiro. Pode me apresentar desse jeito. Bom, agradecer ao André, advogado radical e baderneiro, de agora em diante. Acho que a gente gostaria de abrir para algumas falas, algumas questões do público. O que eu queria tocar, mais ou menos, na questão da presença da polícia na USP, é que, em primeiro lugar, o que a gente precisa lembrar aqui é que o que está
polarizando a universidade e os estudantes da Universidade de São Paulo acerca do problema da segurança não é ser a favor a como foi feita a ocupação ou ser contra como foi feita a ocupação. É se colocar se a favor ou contra a presença da polícia no campus. É isso que está polarizando a Universidade de São Paulo. E por que está polarizando? Porque diversos estudantes da Universidade de São Paulo percebem o problema de violência que acontece lá dentro, percebem os casos de estupro que acontecem, os assaltos que acontecem lá dentro, e eles precisam de uma resposta para esse problema de violência que tem acontecido dentro da universidade. A única resposta que eles veem é a polícia militar. É por isso que boa parte dos estudantes da USP defendem isso. E nesse sentido, eu sinto muito orgulho de ser do PSTU, que é o único partido, é a única organização que defende um programa de segurança para a Universidade de São Paulo que seja alternativo. Esses estudantes que só veem na PM a única resposta para isso, eles precisam dessa resposta e eles podem ser ganhados com um programa alternativo de segurança. A gente não pode esperar a revolução chegar para resolver o problema da segurança, o problema da violência na universidade. A gente precisa colocar claramente um programa, e esse programa é o programa que a gente defende. A gente coloca esse programa, a gente tenta ganhar os estudantes a partir desse programa. A gente precisa na Universidade de São Paulo seguranças contratados. Seguranças contratados não sejam terceirizados, sejam contratados por concurso público, porque a terceirização precariza o trabalho, diminui a eficiência do trabalho. Tem que ser seguranças contratados com concurso público, que eles tenham direito à sindicalização para poder se organizar politicamente, que se abram os portões da universidade, porque uma universidade com maior fluxo de pessoas não tem espaço nem lugares ermos para que os assaltantes tenham espaço livre para poder fazer suas ações dentro da universidade. A gente tem que ter um maior efetivo de mulheres na universidade, treinadas, para que possam lidar com os casos de estupro dentro da universidade. É esse o programa que a gente tem que dar, que é assim, fora a PM do campus é um mote, mas a gente precisa, atrás desse mote, ter uma resposta para cada estudante que não entende por que fora PM. Eles têm que ter um programa alternativo. E a única organização que coloca objetivamente e claramente um programa alternativo para o problema de violência é o PSTU. E assim. Meu nome é Yaci, eu sou militante da Juventude às Ruas. E eu queria colocar que a gente está vendo na mídia hoje, como foi colocado já, que o que está acontecendo na USP é só uma minoria que está lá se colocando, mas a gente que está aqui, que está discutindo isso, a gente vê que não é bem uma minoria, que tem assembleias amplas e atos enormes, como a gente foi, a gente levou dois ônibus para São Paulo para ir no ato, então a gente vê que não é uma minoria, é um setor bem amplo que está tocando essa luta. E a importância daqui na Unicamp, a gente também tocar essa luta junto com eles. Daqui na Unicamp, a gente levar à frente essa campanha, essa luta pela defesa dos 73 ou 72 presos políticos, pela retirada desses inquéritos, não só para a gente mostrar, tá mostrando que não é uma minoria, porque aqui em Campinas, aqui na Unicamp, também tem um setor que está lutando do lado desses estudantes da USP, mas também para colocar que aqui a gente está numa greve, uma greve grande nesse momento, e que a gente está aqui lutando pelos nossos direitos, pelos direitos dos trabalhadores, se manifestando, questionando essa reitoria. Como o Gui já colocou, já existem punições de greves passadas, e que se a gente não tocar essa campanha junto com a USP, a gente vai abrir um espaço para que venham mais punições dessa greve que está colocada agora. E não questionar esses processos desses presos políticos, não tocar essa campanha, tipo, não exigir que esses inquéritos sejam retirados, é atar as nossas próprias mãos, é atar as mãos do nosso movimento. Se a gente não tocar essa campanha, se a gente não tocar junto, todo mundo, que esses inquéritos têm que ser retirados, se a gente não exigir que essas punições desses estudantes da USP sejam retirados, a gente vai estar aceitando que qualquer manifestação que a gente fizer aqui na Unicamp também vai ser punida. E se a gente aceitar que qualquer manifestação aqui vai ser reprimida também, a gente está abrindo mão do nosso direito de se manifestar. E a gente não pode fazer isso. A gente não pode abrir mão do nosso direito de luta, do nosso direito de se manifestar. Bom, não tem mais nenhum inscrito para levantamento de questões, assim, eu vou passar então a fala para responder as perguntas e para o encerramento, que vai ser de 5 minutos. Posso começar?
Oi? Tem mais alguém? Tem? Ah, tá. Não, acho que um tema que é importante de tratar é também compreender por que a polícia entra no campus da USP. Eu acho que é importante a gente discutir isso aqui, inclusive porque não só a polícia vem entrando também na Unicamp, acho que o tema que o Guilherme tocou um pouco, vem entrando nas universidades e nos movimentos sociais. Então, acho que é um processo que vem acontecendo na USP, e que na verdade não foi nem em 2009 que a polícia entrou a primeira vez na USP, mas foi em 2007, na Faculdade de Direito, num ato dos estudantes junto com o MST. Tem a ver com a reitoria ter um projeto, né, que já vem sendo implementado, mas que certamente pretende aprofundar, e esse ano inclusive sofreu derrotas. Então, por exemplo, esse ano teve greve no campus da USP de Lorena, teve uma greve também no campus da Zona Leste, que inclusive impediu o fechamento de um curso. É um projeto que o governo vem tentando impor, que a reitoria vem tentando impor, de uma dita modernização da universidade, mas a gente entende que na verdade, o aprofundamento do que já vem acontecendo. A entrada das fundações, privatização, maior elitização, né, do ensino. Inclusive o Rodas falou, né, que acha que o ensino superior não deve ser gratuito, né, mas que a gente deve pagar. O movimento estudantil, os movimentos sociais respondem a isso, e a resposta que tem o governo, né, é mandar a polícia. Assim como acontece também nos movimentos sociais. Acho que é importante da representação do MST. Acho que no Rio de Janeiro, quando o Obama veio para o Brasil, também teve um caso, e a gente vem fazendo uma campanha ampla, inclusive em solidariedade aos companheiros que foram presos políticos, quando o Obama veio ao Brasil, que teve um grande ato rechaçando a presença do representante do imperialismo no Brasil, e a gente pode citar uma série de casos também que a polícia vem tentando impor ataques à classe trabalhadora e ataques ao governo, ataques aos estudantes. Falando em relação ao jornal, que inclusive a companheira da mesa balançou, acho que eu convido, né, todo mundo a ler, quem não pegou o Jornal da Juventude do PSTU, e que responde em relação ao tema que o companheiro falou em relação à Assembleia. Eu não vou repetir aqui como foi a Assembleia, se foi assim ou não, mas eu acho que não tem como a gente não responder uma série de calúnias que vem sendo feita à nossa organização. Por exemplo, o que foi dito em relação à CSP com Lutas, o papel que a CSP com Lutas cumpriu em todo o processo e segue cumprindo, a campanha que a gente defende sim em solidariedade aos presos políticos, contra qualquer tipo de repressão. E inclusive é uma campanha que já vinha anterior, porque já tinha um processo, por exemplo, de demissão dos companheiros do sindicato, uma série de questões de estudantes também que estavam já sendo punidos. Aqui na Unicamp também aconteceu um processo semelhante. Eu acho que é incontestável a presença da juventude do PSTU, da ANEL, da CSP com Lutas. Então acho que é um problema, na verdade, a tentativa de dividir o movimento estudantil, colocando temas em relação a isso. E eu acho que a gente tem que responder sim. Isa. Esse debate é uma coisa que está polarizando não só a universidade, mas a sociedade também, né? Na quinta-feira que teve o ato lá em São Paulo, lá no centro de São Paulo, eu estava lá e era muito interessante que a gente ia passando assim, e você ouvia as pessoas do lado do ato, muitas vezes se questionando, assim, não era nem assim falando contra, assim, mas falando, o que esses estudantes estão falando? A PM é para segurança, né? Por que eles querem a PM fora do campus, né? E, assim, na verdade é uma experiência, assim, no ato que eu queria colocar, que durante, assim, na hora da concentração, conversei com algumas pessoas que estavam na rua, assim, falando esse tipo de coisa. Durante o ato, conversei só com 2 pessoas, mas, assim, durante a caminhada, e acho que foi muito interessante, porque eu sou do PSTU também, então eu defendo a proposta de ter um programa pela positiva para a segurança no campus. E eu achei muito interessante, porque quando eu fui conversar com as pessoas, eu coloquei exatamente essa questão. Elas colocaram, não, tem um problema de segurança. Eu falei, então, vocês veem, tem um problema de segurança, as pessoas falam. E coloquei o programa mais pela positiva. E quando eu falei assim que a polícia reprimia, as pessoas não assim, eu tô falando desse caso, mas é uma coisa que já aconteceu outras vezes, né?
Às vezes as pessoas nem entendem direito. Por que reprime? Por que não é segurança? Tá, reprime um pouco aqui, mas melhora a segurança. E tal. E quando você coloca um programa alternativo, a pessoa vê, tá, então não precisa ser a PM lá dentro, entende? Pode ter uma alternativa que esteja ligada com os estudantes, que esteja ligada com a comunidade acadêmica e que resolva também o problema de segurança dentro da universidade. A Lígia já colocou nossa questão, mas tem uma outra coisa que eu queria falar também, que, por exemplo, os metroviários vão fazer uma panfletagem lá em São Paulo sobre a questão da PM no campus. E acho que é interessante porque esses setores, por exemplo, da classe trabalhadora, eles conseguem, ao fazer esse tipo de ação, ao discutir com as suas categorias o que é a PM no campus, o que significa a polícia entrando na universidade e reprimir estudante e tal. Só para concluir, eles primeiro fazem o debate dentro da categoria deles e aí conseguem colocar esse debate depois para a população, para fora. Imagina o metrô, passa quase 4 milhões de pessoas por dia no metrô. Tá ligado com esses setores e tal, para fazer essa discussão com a sociedade, um momento importante para a gente saber como que tá a nossa campanha, a gente está conseguindo passar nossas ideias, a gente está conseguindo disputar as pessoas, porque as pessoas estão na disputa, entende? Para ser a favor ou contra a PM no campus. Então, só colocar assim, essa iniciativa dos metroviários também, acho que é importante pensar nisso, e é isso aí. Bom, a gente vai abrir então para a resposta das perguntas, dos levantamentos de questões. A gente vai inverter a ordem, serão 5 minutos de fala para cada um, mas como o Gui tem um compromisso, ele vai falar antes do Vandré, então. Bom, gente, primeiro eu queria agradecer aí a oportunidade de estar aqui discutindo com vocês e também pedir desculpas por ter que sair assim meio correndo, mas eu já tinha um compromisso pré-agendado, então terminando minha fala eu vou ter que meio que sair correndo, peço desculpas mesmo. Assim, eu fiz um histórico, levantei alguns fatos da presença da PM aqui na Unicamp também e acabei me esquecendo de um importante que aconteceu esse ano, inclusive, que foi na moradia estudantil, né? Acho que muita gente aqui deve ter participado daquela ocupação na administração da moradia estudantil no começo desse ano, e a reitoria, em vez de dialogar com os estudantes, ela colocou a tropa de choque para fazer a desocupação. Acho que isso é importante a gente lembrar, porque às vezes a gente... É importante também para a gente ver que acontece tantas vezes que a gente já começa a esquecer todos os fatos em que ocorreu. É importante a gente lembrar, porque isso mostra para a gente um processo de endurecimento, um processo de ataque que a gente vai ter que fazer frente. Assim, para pegar um pouco as questões, eu não vai dar nem tempo de me aprofundar muito nelas, mas assim, eu não tenho uma solução para o problema de segurança na universidade ou fora dela. Eu tenho alguns debates e algumas opiniões em relação ao que não se deve fazer, né? Primeiro, eu acho que a gente não pode isolar a questão da universidade. Como o companheiro aqui falou no primeiro comentário aqui, eu acho que o problema da PM, a existência da PM é um problema nele mesmo, porque ela tem uma função, quer reprimir, quer controlar o movimento social, quer controlar a população da periferia, né? E reproduzir, inclusive, os problemas sociais que a gente tem, como o machismo, né? O racismo. Então, assim, o que eu acho que em relação à PM, o que dá para fazer em relação à segurança no campus? A primeira coisa é não podemos separar de uma forma estanque o que acontece fora do campus e o que acontece dentro do campus. Eu acho que se a gente vai levar uma campanha, a gente precisa contar sim com a participação e temos que ter como aliado todos os movimentos sociais de toda a sociedade, né? E aí vamos ter que colocar a questão da PM nos morros, vamos ter que colocar a questão que acontece hoje em dia, que é essas unidades pacificadoras que estão fazendo barbaridades lá no Rio também. Então eu acho que uma das coisas que não dá para fazer é separar as questões. A segunda coisa que eu acho que não dá para a gente depositar muita ilusão, que é a questão da desmilitarização da PM. A PM existe com uma função. Essa é a essência da polícia.
Ela existe para reprimir, ela existe para controlar, ela existe para fazer a sociedade continuar funcionando nos moldes em que a sociedade vem funcionando. A gente não pode achar que um programa de desmilitarização da polícia, ou mesmo um programa de valorização profissional da polícia, de aumentar o salário da polícia, vai resolver nossos problemas. E isso a gente tem um exemplo simples. Por exemplo, aumentar o salário de deputado vai diminuir a corrupção? Aumentar o salário da polícia vai diminuir o problema de corrupção na polícia? Não vai, gente. O problema é estrutural, o problema é de essência da instituição e por que ela existe. Então, esse é mais uma das coisas que eu acho que não é por aí que a nossa resposta vai ter que passar. E a última coisa que eu queria colocar é aí a questão da necessidade da gente bancar essa luta assim, em defesa dos companheiros que estão sofrendo inquérito policial, estão sendo processados, isso na USP, isso na Unicamp. Eu acho que a resposta que a gente tem que dar para qualquer tipo de ataque que a gente sofrer é a unidade. A gente tem que tocar essas lutas de forma principista, a gente tem que tocar essas lutas de forma unitária, e aí eu queria deixar claro aqui para os companheiros da mesa, inclusive, que podem contar com a gente da Unicamp, podem contar com os trabalhadores que estão em greve, para a gente assumir essa defesa, para a gente assumir essa luta, porque né, não é uma luta isolada de vocês, né? É uma situação que perpassa toda a universidade e que perpassa também, como está ficando evidente, a sociedade de um modo geral. Então eu acho que a tarefa nossa é construir esses instrumentos para unificar cada vez mais a nossa luta e para barrar qualquer tipo de processo, qualquer tipo de inquérito contra os trabalhadores, estudantes e professores que estão se colocando em luta contra esse projeto da reitoria e contra esse projeto de sociedade que a gente vive hoje. Bom, agradecer ao Gui. Agora o Vandré. Bom, eu queria reforçar um pouco realmente a importância e a necessidade dessa discussão com relação à polícia, à PM, nesse momento, porque a gente vê um cenário que já vem vindo aí de um tempinho para cá, que é a polícia como o grande herói que vai resolver um dos principais problemas da nossa sociedade, que é a segurança. Que é um discurso, esse discurso da segurança, do medo, a gente já sabe que é um velho conhecido da direita, né, para se conseguir convencer a opinião pública e a população. A gente tem recentemente aí alguns filmes do cinema nacional que colocaram assim um capitão da PM, do órgão da PM mais violento do Brasil como um verdadeiro herói mesmo, herói nacional, né? O Capitão Nascimento aí virou um ícone aí dos brasileiros. Depois disso, aí vem as invasões nos morros do Rio de Janeiro. Inclusive na mesma semana da operação da USP ocorreu a invasão lá da Rocinha. Então imaginem se no ambiente estudantil, que sempre foi em termos mais protegido nesse sentido, foi utilizada a truculência que foi, imagina o que deve ter acontecido, o que está acontecendo na Rocinha num momento desse, e lá no morro no Complexo do Alemão também, que continua acontecendo. No Rio de Janeiro encampou-se essa coisa da UPP também como coisa que vai resolver toda a questão. Então assim, a polícia ela está no cerne da questão para resolver o problema da segurança. Assim. A polícia ganha popularidade, ganha apoio da população nesse momento que a gente vive agora. Então a gente tem que se unir e insistir nessa discussão, que essa discussão agora do papel da polícia militar dentro de uma sociedade, que ele ganhe a maior proporção possível para a gente tentar reverter essa situação. E eu queria lembrar também que na época porque muita gente está falando agora em representatividade, né, os estudantes que se posicionam contra a PM no campus são uma minoria, a maioria dos estudantes não é a favor e tal. Na época da ditadura, o cenário era o mesmo. Era uma minoria de estudantes de esquerda, radicais, que se posicionavam contra a PM, contra a repressão do governo, né? Depois
foi quase que unanimidade. A mídia e o governo reconheceram que a ditadura foi um erro, que ela foi truculenta, que ela foi violenta e que a PM não deve estar dentro do ambiente estudantil. Então esse argumento de que porque a gente é uma minoria, a gente não está representando algo legítimo, não deve prosperar esse tipo de argumento. Também lembrando um pouquinho da ocupação aqui da moradia da Unicamp, né? No início do ano, próximo do Carnaval, a PM também entrou dentro do ambiente estudantil e dessa vez não, né? Agora na USP também, ela entrou não só no ambiente estudantil, como ela entrou na casa do estudante, né? Na residência do estudante. Agora na USP também, né? O CRUSP foi também afetado pela operação da PM. E ressaltar uma coisa também, que nessa ocupação da Unicamp, da administração da moradia da Unicamp, incrivelmente a gente teve uma decisão judicial que julgou legítima a ocupação de prédio público como forma legítima de protesto político, né? Então a gente tem aí de vez em quando, bem de vez em quando, né, alguém dentro do judiciário aí com um posicionamento mais progressista que a gente conquista as decisões. No Judiciário Paulista, no Tribunal de Justiça, a gente teve recentemente também uma decisão onde foram absolvidos todos os réus da ocupação da Cutrale, promovida pelo MST, que 15 companheiros lá do MST estavam sendo processados e todos eles foram absolvidos pelo TJ de São Paulo. Então a gente tem que de fato, nesse momento, permanecer unido, permanecer em luta, que a gente consegue, com certeza, a gente vai conseguir institucionalmente, infelizmente, vitórias para essa discussão e vai conseguir levar essa discussão adiante. É isso. Obrigado, André. Letícia. Eu acho que os companheiros já colocaram muito bem o papel que a polícia vem cumprindo dentro da universidade e tudo mais. Eu só agregaria também alguns elementos bastante recentes. A gente teve a repressão agora na Unir, na Universidade da Rondônia, inclusive que resultou na queda do reitor. Salva de palmas, por favor. 70 dias de greve que levaram à queda do reitor na Unir. Quem coloca o problema de segurança não é a gente. Quem colocou o problema de segurança na sociedade? A divisão de classes. Isso colocou o problema de segurança na sociedade. É nosso papel responder a isso? Eu acho que não. Eu acho que o papel do movimento estudantil é, inclusive, saber, como já dizia o Gramsci, o cara que também não era trotskista, faz questão de usar esses caras para a gente ver que é um discurso que não cabe só a nós. O próprio Gramsci colocava: a gente consegue criticar um partido de esquerda na medida em que a gente vê quais os resultados que vai deixar para a história da classe trabalhadora. Eu não quero defender aqui um partido de esquerda que vai deixar como resultado, como lembranças para a classe trabalhadora, um partido que defendeu uma reforma na segurança para dentro da universidade, uma reforma na repressão para dentro da universidade. Tô contra, companheiros. Tô contra. Para mim, a resposta que o movimento estudantil tem que dar é outra. É contra a repressão, é pela auto-organização dos estudantes. Saber que não existe combate ao estupro, ao machismo, à homofobia e tudo mais, por fora de debates profundos sobre o caráter de sociedade que a gente vive. Saber que o estupro vai continuar acontecendo. A gente pode criar aqui, então vamos deixar as coisas mais claras, um programa alternativo de segurança. Companheiros, eu coloquei na minha fala, existe uma pressão elitista no movimento. O que seria um programa alternativo de segurança se não fazer um condomínio fechado dentro da USP e deixar a USP o lugar mais seguro, mais prazeroso e mais delicioso do mundo para a elite continuar vivendo lá feliz, alegre e contente? Não quero isso para a universidade, companheiros. Quero que a universidade seja um espaço aberto, livre de discussão, que a classe trabalhadora esteja lá dentro, colocando as pressões que sofrem no seu dia a dia e que isso gere discussões políticas que levem à transformação das pessoas que convivem nesse ambiente. É a discussão sobre o machismo que combate o estupro. É a discussão sobre a homofobia que combate a homofobia. É a discussão sobre o racismo que combate o racismo. Não é meter mais guarda universitária lá dentro. Me desculpa, algumas correções. Os companheiros colocaram sobre a necessidade de uma guarda que fosse contratada. A guarda universitária é concursada. A guarda universitária é sindicalizada. Setores da guarda universitária são sindicalizados, inclusive ao Sintusp.
Isso não muda o caráter repressivo da guarda universitária. Porque o problema que temos que discutir aqui, companheiros, não é como que essa guarda universitária é formada. Ela pode ser formada da melhor maneira possível e imaginável. Assim como eu, estudante de ciências sociais, posso ser formada da melhor maneira possível e imaginável. Quando tem um inspetor de sala de aula passando lá e vendo que eu não estou obedecendo as regras da escola, eu estou demitida. Quando tem uma estrutura de poder na universidade que fala que eu tenho que ir lá e dissolver um piquete de trabalhadores na frente da reitoria, eu, como guarda universitária, vou fazer isso. Temos que questionar aqui, companheiros, que o nosso problema de segurança é um problema de uma universidade que é frequentada por poucos. É um problema de uma universidade que é controlada por uma estrutura de poder que quem decide é a reitoria e os altos escalões da burocracia universitária. É isso que temos que questionar. No momento que a gente disser como que a universidade vai ser gerida, que as cadeiras dos conselhos universitários, que não tenha conselho universitário, inclusive, que as decisões da comunidade acadêmica que sejam as decisões que vão valer para a universidade, esse momento é um momento seguro para a universidade. Enquanto a gente continuar com universidades regidas, com pessoas... Eu vou falar da Unesp, que era estudante da Unesp. O reitor da Unesp, o Herman, ele sentava em mesas de negociação com diversos estudantes. Ele cumprimentava todos pela mão, menos eu. Eu descobri que 2 anos antes, o delegado de Marília, que era o Guma, sentava na mesa e também não era cumprimentado pelo Herman. O que tínhamos em comum? Negros. O cara que decide o que a guarda universitária vai fazer é o cara que não cumprimenta negros. Esse é o cara que decide o que a guarda universitária vai fazer. O nosso problema, companheiros, não é um problema de como essa guarda universitária é treinada, de como essa guarda universitária é sindicalizada ou não. É um problema de quem controla essa questão. E aí os companheiros falam, mas a gente coloca que as assembleias... Não existe isso, companheiros. Enquanto tiver estrutura de poder, enquanto não nos colocarmos a derrotar a estrutura de poder, enquanto não colocarmos a nossa defesa, a nossa segurança sob nossa responsabilidade, e não colocar que só pode me proteger um órgão externo, desculpa, companheiros, não temos controle sobre o nosso corpo, não temos controle sobre o nosso mecanismo de organização. O primeiro mecanismo de organização a ser reivindicado, na minha opinião, é a autogestão, a auto-organização e a autodefesa de cada setor organizado da sociedade. Isso é segurança. Porque nós vamos decidir o que fazer com os estupradores. Nós, enquanto debatedoras da questão do machismo, como seus companheiros aqui do Põe Rosa, sei que outros companheiros que também não são, que também discutem, nós temos que decidir o que fazer com o agressor de mulheres. Não é uma guarda universitária treinada sei lá onde, fazendo sei lá o quê. E não vai ser o meu mando com uma estrutura de poder maior do que eu que vai controlar elas. Desculpa, companheiro, isso é ilusório. O papel da esquerda não é iludir os estudantes, o papel da esquerda não é iludir a classe trabalhadora. É falar claramente, por mais que seja a minoria, falar claramente, a polícia está aqui para reprimir a população, a classe trabalhadora e seus mecanismos de organização. É para isso que a polícia está aqui. Quando um estudante vier falar para mim que ele acha que ele precisa de mais segurança, sabe qual que é a minha obrigação quanto esquerda? É falar para ele o seguinte, você está dentro da USP, se você olhar lá na São Remo, o problema de segurança é maior. Eu vou responder um problema de segurança aqui com uma segurança alternativa, uma guarda universitária, sei lá como, fazer aqui meu condomíniozinho de elite super seguro e confortável, ou eu vou olhar lá para fora e ver que isso é um problema social que tem que ser respondido com um forte debate sobre todos os problemas que a gente vive enquanto população dentro do capitalismo. Esse é o papel da esquerda. Concluindo, convidar novamente para a atividade que a gente vai fazer aqui depois, a Juventude às Ruas. A nossa ideia é justamente colocar uma discussão de uma juventude consiga colocar esse debate. Sabemos sim que estamos contra a corrente hoje. Isso para nós não é um problema. Estamos dentro de uma crise do capitalismo, sabemos que as contradições vão começar a aparecer e que cada vez mais as pessoas vão se colocar ao nosso lado para combater esse sistema, para combater os ataques que já começam a vir para a nossa juventude e para a classe trabalhadora como um todo. Fica o convite, acho esse debate de segurança importante, não estou aqui querendo desprestigiar os companheiros, estou querendo abrir um debate estratégico. Acho que esse é o nosso papel. E passar aqui para o próximo companheiro que vai falar. Obrigada. Obrigado, Letícia. Agora, João, para finalizar. Bom, a respeito do que o Cabeça falou ali, Cabeça, a respeito do que você falou, eu acho que é fundamental, de fato, a reinvenção dos métodos tal, do movimento estudantil. Inclusive, eu sou, para quem me conhece lá na USP, sou uma das principais pessoas que luta para isso. E, na minha opinião, outras pessoas lutam também. E a possibilidade de reinvenção desses métodos estava, e isso eu falo com todas as palavras, estava posta nas ocupações. A gente estava, na verdade, reinventando os métodos estudantis, porque todas as comissões eram horizontais, a produção de debate, de discurso político era permanente. Além disso, tinha uma galera da ECA, o pessoal com uma capacidade de intervenção artística animal. Então,
de fato estava se constituindo novas linguagens do movimento estudantil. Isso é uma possibilidade que, e por isso que eu sou uma pessoa que defende, em essência, o método da ocupação enquanto meio de mobilização. Discordo dos companheiros do PSOL e do PSTU que falam que, entendo a racionalidade deles, mas discordo quando eles falam que primeiro tem que haver uma grande mobilização, uma grande difusão das ideias para depois tomarmos iniciativas práticas, para depois ocuparmos, para depois... Na minha opinião, não. Na minha opinião, a ocupação da FLESH, da reitoria depois, mas em especial a ocupação da FLESH, mostrou e colocou no horizonte das pessoas que elas não precisam passar por assembleias burocratizadas, não precisam passar por partidos, não precisam passar por organizações já estabelecidas para conseguir discernir novas práticas para o movimento estudantil. Isso daí é posto quando você participa de uma ocupação, porque é prático. Você, ao mesmo tempo que você vai ter que organizar comunicação numa mídia que te difama o tempo todo, você vai ter que organizar limpeza numa privada, você tem que organizar uma alimentação coletiva. Então é esse tipo de experiência que reinventaria, na minha opinião, o movimento estudantil. Inclusive, isso daí já fazendo a puxada que o Pera falou, eu, assim, sou também uma das pessoas que mais advoga o tempo todo unidade. A unidade na verdade, a condição sine qua non, imprescindível, para que, exatamente voltando à minha primeira fala, os estudantes se constituam enquanto polo social revolucionário, enquanto se sedimentem, enquanto uma força capaz de questionar as questões-chave da nossa sociedade. Só que essa unidade, ela não é uma unidade que é vaga. Essa unidade, assim, usando um clichê, essa é a unidade na luta. Essa unidade, ela não vai nascer a partir do discurso de que vamos estar todos juntos. Não, vamos fazer as coisas, vamos construir as mesmas coisas, vamos construir os mesmos atos, vamos construir as mesmas ocupações. E, na minha opinião, já também falando o que a outra companheira falou, que na USP existe uma polarização em torno da questão da segurança. Eu discordo plenamente com isso. Para mim, existe essa polarização, mas quem coloca essa polarização não são os estudantes em luta. Quem coloca essa polarização é a mídia. Quem coloca essa polarização são os estudantes que não estão participando das discussões políticas de debate vinculadas à repressão policial. A questão dentro dos movimentos, nas assembleias, na questão da luta, digamos assim, a questão polarizou em torno da repressão. A repressão era o eixo central que as pessoas viviam, a repressão era o eixo central da questão que motivava o debate político, puxava os questionamentos profundos na nossa sociedade. E polarizar a questão, na minha opinião, todo esse movimento na questão de segurança é um erro que eu concordo com a Letícia, não é só estratégico, não é só de método, mas é um erro quase ideológico mesmo, porque a gente se inserir no universo discursivo onde a direita já domina. Não tem como você falar em prática de segurança através de guarda, através de policiamento específico, sem você cair no argumento de que a gente está discutindo sim relação de dominação. Nós, estudantes, vamos racionalizar as relações de dominação? Não cabe isso. Nós, estudantes, temos que destruir essas relações de dominação. Estudantes, temos que questionar isso até o fim. Óbvio que isso não significa ser negativo, isso não significa negar todas as possibilidades de debate. Não existe uma proposição clara. Derrubem-se os muros da USP. Essa é a minha proposição clara, é uma proposição de segurança, sim. Derrubam-se os muros da USP. Tem a questão da história da iluminação, que eu acho que também pode ser válida. Cria-se novos mecanismos de autogestão da USP, em que os professores, os funcionários, os docentes tenham a possibilidade de gerir a comunidade universitária em contato com as pessoas, os transeuntes da USP. Porque não eram só estudantes, professores e funcionários que sofreram repressão policial na USP. Não eram, gente. As pessoas que transitam pela USP sofreram, as pessoas que de certa forma fazem estágio na USP, as pessoas que trabalham na USP, enfim, vendendo como ambulantes. De todas as formas, essas pessoas sofreram a repressão policial na USP. E é a partir dessa repressão que a gente tem que polarizar essa questão. Ou seja, a repressão, ela se vincula somente à polícia, ela se vincula somente à ideia de segurança, ou essa repressão está sim articulada a questões fundamentais do posicionamento político das forças da nossa sociedade. Essa repressão, ela é, evidentemente, na minha opinião, pelo menos, é um mecanismo, e a polícia é o braço pelo qual determinadas forças, essas forças que eu inclusive já citei, o alto escalão burocrático tucano, alguns determinados setores das forças jurídicas, inclusive se a gente for pegar de forma mais indireta, o agronegócio, os banqueiros, sistemas financeiros, enfim, a polícia é um mecanismo pelo qual essa repressão inviabiliza a resistência. A polícia é isso, na minha opinião, é esse o debate que a gente tem que fazer. Não um debate se tem que ter uma guarda
universitária, a Letícia colocou bem, agora a universitária da USP já é sindicalizada, já tem, faz parte inclusive da gestão não, mas se relaciona com o pessoal tem certo contato com o pessoal do Sintusp, e assim, na minha opinião, é outra discussão assim, não essa que o pessoal do PSTU colocou. E só para fazer justiça também, a companheira falou de fato, e eu acho que realmente o pessoal da SP com Lutas foi muito, muito, muito importante para o acompanhamento dos presos, inclusive o Vandré me corrija se eu estiver errado. Foi a SP com Lutas que pagou a fiança dos presos, depois houve a reposição, em alguns centros acadêmicos repuseram a quantia, mas isso, na minha opinião, também não exclui a nossa necessidade de criticar os setores estudantis da juventude do PSTU que tiveram, na minha opinião, outra proposta, inclusive desalinhada com o pessoal do Conutos. Mas é isso aí, obrigado. Obrigado, João. Antes de finalizar, gostaria de fazer um convite a todos. Às 18 horas vai ter uma conversa pública com Francisco Piracés, que é um ex-preso político da ditadura chilena, aqui mesmo no PB. Às 8 horas da noite. Às 8 horas da noite vai ter uma aula pública com o professor Jorge Colli, que é professor da História da Arte. Está tendo as eleições do CACH, portanto, alunos do IFISH, votem, por favor, para dar quórum. E antes de finalizar, o Vandré queria dar um informe importante sobre o caráter do governador, que fala que é bem democrático. Eu esqueci de mencionar uma notícia recente agora, que o novo comandante da rota, que foi nomeado agora essa semana, ele era o comandante do massacre do Carandiru, de 2001, né? Então, essa discussão não pode morrer agora, a gente tem que levar ela adiante. E fora isso, tem uma outra informação também. Para quem não sabe, a cidade de São Paulo é dividida em algumas subprefeituras, e cada subprefeitura dessa tem um prefeito, um subprefeito, né, que eles chamam. São mais de 30 subprefeituras no total. Eu não sei exatamente quantas são, mas são mais de 30. De todas essas 30 e poucas subprefeituras, apenas 2 delas têm subprefeitos de origem civil. Todas as outras são subprefeitos militares. Então, eu não vejo outro momento histórico para a gente passar, para a gente dar importância para esse debate do papel da PM na nossa sociedade. É isso.